Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 51, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A doutrina espírita vem ao mundo para desenvolver, relembrando os ensinamentos de Jesus, num momento muito especial para a humanidade, quando nós, hoje, já temos elementos para compreender um pouco mais a mensagem do Cristo. Portanto, o Espiritismo nos apresenta a vida futura de uma forma esplendorosa, definindo para nós a continuidade da vida, como que apontando horizontes quanto a nossa trajetória, que é uma só, e que estagiamos em lugares, corpos, circunstâncias que nós traduzimos como reencarnação ou a vida no mundo espiritual, como estágios desse aprendizado. No dizer de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a reencarnação, a vida na Terra, é um grande berço que o mundo espiritual aprimora. Então, nascer, morrer, tornar a nascer, é o dístico que está inserido no lápide de Allan Kardec, repetindo: nascer, morrer, tornar a nascer, tal a lei. Todo aí encontramos um processo extraordinário de evolução. O Espiritismo vem como uma proposta que nos fala do passado, que aponta futuro, mas que coloca nos nossos ombros, nas nossas mãos, nos nossos corações, a responsabilidade de empreender a evolução, desenvolvendo a meritocracia. A doutrina espírita é um tratado filosófico que nos coloca em condições de lidar, de olhar com as circunstâncias do caminho, verificando que temos, na verdade, oportunidades para desenvolvermos, para crescermos. A doutrina espírita é diferente de outras propostas religiosas, porque o místico, o sobrenatural, ele vai perder espaço. Não é um espaço aonde nós vamos mercantilizar com Deus. Eu faço, o Senhor me devolve. Se eu for bonzinho, eu vou encontrar um lugar especial nos céus. Não é bem assim. Ou a culpa e o medo se tornam um pilar que traz muito mais dificuldades do que possibilidades. Culpa e medo, procedimento utilizado por religiosos em todas as épocas. Na doutrina espírita, nós não vamos nos deparar mais nem com a culpa e nem com o medo. Nós vamos observar o que vem a ser responsabilidade diferente. Semeadura é livre, afirmar a Jesus, colheita obrigatória. Você escolhe por filosofia, aplica na ciência e encontra as respostas naturais desta semeadura. E lidar com respostas significa ter que ter a responsabilidade, a compreensão para lidar com as respostas da vida. Então fica para nós uma reflexão quanto à importância de conhecer um pouco mais do pensamento do codificador, que representa os espíritos superiores. Então nós viemos para a casa espírita para nos preparar para um novo tempo. Trazemos problemas, dificuldades, inibições, e Jesus aqui não vai nos prometer milagres ou atuação de fora para dentro que venha resolver as nossas questões. Os espíritos não vão dentro da nossa casa para tomar decisões em nosso nome.
ou porque nós fizemos um pedido de joelhos, colocamos numa postura de reverência, de humildade. Não é assim. Os Espíritos nos auxiliam a entender o mecanismo, nos apoiam porque são misericordiosos e, acima de tudo, se colocam numa condição de servidores que nos acompanham no desiderato, são parceiros. Alguns espíritos mais evoluídos e outros com mais dificuldades, muito semelhantes a nós, no seu sentido de aprendizado, de necessidade. Mas o que vale para nós e o que nos felicita de uma forma esplendorosa como nunca é que nós somos filhos de Deus. E como filhos nascemos para brilhar. E brilhando, ou seja, espargindo luz, sentimento, sabedoria, inteligência, é que nós vamos garantir a nossa felicidade. Nós vamos nos fortalecer. Nós vamos encontrar a saúde espiritual, que naturalmente vai redundar também num processo de saúde em todos os níveis. Aliás, a Organização Mundial da Saúde define que a saúde é todo um conjunto de especificidades que vão garantir para nós uma segurança, inclusive no âmbito espiritual. Cuidar da parte espiritual é sabedoria. É da mesma forma como que nós cuidamos da nossa saúde psicológica ou da nossa saúde física, social. Mas nem sempre os homens estão preparados para compreender isso. E não estando, a vida irá nos conclamar para caminhar por territórios mais áridos, mais difíceis. Porque os sinais do Senhor batem na nossa porta. Mas para alguns basta observar o canto dos pássaros, enquanto outros precisam muitas vezes da baioneta ou do barulho dos canhões. Cada um na sua dimensão, cada um no seu espaço. Muitas vezes a própria desencarnação nos visita, para que nós, no mundo espiritual, viemos a nos aprimorar. E nem sempre lidar com a morte, que a morte aqui trato como esta passagem para voltar para o mundo espiritual, a morte ou a desencarnação, é um fenômeno natural e muito especial para todos nós. E que o Espiritismo traz para nós conceitos belíssimos, que nos coloca diante da morte sem medo, sem apego, sem sofrimento. Uma coisa é você sentir a dor da partida de um ente que está viajando. A outra coisa é você se desesperar como um materialista que julga que nunca mais estará ao lado daquele ente que se foi. A vida é passageira, afirmam os poetas, os músicos, enfim. Nós somos, portanto, apenas viajores que estamos tendo a oportunidade, então, de dar o nosso recado. Portanto, precisamos de entender essa viagem, observar que Deus nos dá o tempo. E a justiça divina, ela vai se operando a partir do momento que a gente vai entendendo o valor desse tempo. Pena que muitas vezes vamos nos despertar quando já estamos num processo de despedidas, porque a vida passou numa velocidade incrível. Para nós que estamos como observadores diante de um grande espetáculo. Não é fácil, não é simples. Você chegar num determinado momento da vida e olhar para trás e verificar que teve muitas coisas que ficaram para trás e que não foram observadas como deveriam. Mas nada acontece por acaso, a vida vai fechar as portas para amanhã garantir de novo o nosso retorno. Nós gostaríamos de trazer aqui para vocês, nessa tarde tão especial, um momento extraordinário vivido por Allan Kardec no ano de 1865, que ele registrou na Revista Espírita, que era um periódico que ele utilizava para um debate espírita, cartas de admiradores, seguidores do Espiritismo, mensagens dos Espíritos que ele publicava para que elas pudessem ser analisadas, num trabalho estupendo do educador, iniciado em 1858 e ele levou até 1869, quando veio a desencarnar. E em 1865 ele pronunciou, ou melhor, ele publicou
um discurso pronunciado por Victor Hugo, o famoso escritor. Que Victor Hugo, diante de um momento de despedida no funeral, fez um discurso que é um grande marco para a própria história do Espiritismo, quando nós nos curvamos para estudá-lo. E eu gostaria de pedir a vênia de vocês para tentar trazer esse discurso. Vou fazer um esforço para detalhá-lo ou chegar até o fim, porque não vai ser fácil, mas a prece de vocês, por certo, vai favorecer a nossa trajetória. O poeta, diante de um corpo que estava sendo inumado, Victor Hugo diz assim: era uma menina que desencarnara, de nome Emily. Em algumas semanas, ocupamo-nos de duas irmãs. Casamos uma e agora sepultamos a outra. Eis o perpétuo tremor da vida. Inclinemo-nos, meus irmãos, ante o severo destino. Inclinemo-nos com esperança. Nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver. Nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. A fé, numa outra existência, nasce da faculdade de amar. Não o esqueçamos. Nesta vida inquieta e apaziguada pelo amor, é o coração quem crê. O filho conta encontrar a seu pai. A mãe não consente em perder para sempre o filho. Essa recusa do nada é a grandeza do homem. O coração não pode errar. A carne é um sonho. Ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim do homem, tiraria a nossa existência todas as possibilidades. Não nos contentamos com essa fumaça que é a matéria. Precisamos de uma certeza. Quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem essa fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria, portanto, o seu suplício. O paraíso, o inferno? Não! Digamos bem alto: a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Há um coração nesse féretro. E esse coração está vivo. Nesse momento, esse coração escuta as minhas palavras. Emily de Putron era o doce orgulho de uma família respeitável e patriarcal. Seus amigos e parentes tinham por deleite sua graça e por festa o seu sorriso. Ela era como uma flor de alegria a desabrochar na casa. Desde o berço era cercada de todas as ternuras. Cresceu feliz e, recebendo felicidade, dava felicidade. Amada, amava.
Ela, meus amigos, acaba de partir. Para onde foi? Para a sombra? Não. Não é que estamos na sombra. Ela está na aurora. Ela está na glória, na verdade, na realidade, na recompensa. Essas jovens mortas, que não fizeram nenhum mal na vida, são bem-vindas do túmulo, e sua cabeça se ergue suavemente fora da sepultura, para uma coroa misteriosa. Emily de Putron foi buscar no céu a serenidade suprema, complemento das existências inocentes. Ela se foi, juventude para a eternidade, beleza para o ideal, esperança para a certeza, amor para o infinito, pérola para o oceano, espírito para Deus. Vai, alma. O prodígio dessa grande partida celeste, que chamam morte, é que os que partem não se afastam. Estão no mundo de claridade, mas assistem, como testemunhas enternecidas, ao nosso mundo de trevas. Estão no alto e muito perto. Ó, quem quer que sejais, que vistes desaparecer na tumba um ente querido, não vos julgueis abandonados por ele. Está sempre lá, está ao vosso lado, mais do que nunca. A beleza da morte é a presença inexprimível das almas amadas, sorrindo aos nossos olhos em lágrimas. O ser chorado desapareceu, mas não partiu. Não mais percebemos o seu rosto suave. Os mortos são os invisíveis, mas não estão ausentes. Rendamos justiça à morte. Não sejamos ingratos para com ela. Ela não é, como se diz, um aniquilamento, muito menos uma cilada. É um erro acreditar que tudo se perde na obscuridade desta forma, ou melhor, dessa fossa aberta. Aqui tudo reaparece. O túmulo é um lugar de restituição. Aqui a alma retoma ao infinito. Aqui ela readquire a sua plenitude. Aqui entra na posse de sua misteriosa natureza. Liberta-se do corpo, liberta-se da necessidade, liberta-se do fardo, liberta-se da fatalidade. A morte é a maior das liberdades, é também o maior dos progressos. A morte é a ascensão de tudo que viveu em grau supremo, ascensão fascinante e sagrada. Cada um recebe o seu aumento. Tudo se transfigura na luz e pela luz. Aquele que na terra só foi honesto, torna-se belo. O que foi apenas belo, torna-se sublime. O que foi sublime, torna-se bom. E agora, eu que falo, por que estou aqui? O que é que trago a essa fossa?
Com que direito venho dirigir a palavra à morte? Quem sou eu? Nada. Engano-me. Sou alguma coisa. Sou um proscrito, exilado pela força ontem, exilado voluntário agora. Um proscrito é um vencido, um caluniado, um perseguido, um ferido do destino, um deserdado da pátria. Um proscrito é um inocente sob o peso de uma maldição. Sua bênção deve ser boa. Eu abençoo esse túmulo. Abençoo o ser nobre e gracioso que está nessa fossa. No deserto encontram-se oásis. No exílio encontram-se almas. Emily de Putron foi uma dessas encantadoras almas encontradas. Venho pagar-lhe a dívida do exílio consolado. Eu abençoo na profundeza da sombra, em nome das aflições sobre as quais ela resplandeceu docemente, em nome das provações do destino para que ela se vencesse, para nós continuássemos em busca da vitória, em nome de tudo que ela esperou outrora e de tudo que obtém hoje, em nome de tudo que ela amou, abençoo sua morte, abençoo na sua grandeza, na sua juventude, na sua ternura, na sua vida e também na sua morte. Abençoa na sua branca túnica sepulcral, na sua missão que deixa desolada no seu caixão, que sua mãe encheu de flores e que Deus vai encher de estrelas. A estas notáveis palavras não faltam absolutamente senão a palavra Espiritismo. Elas não expressam somente uma crença vaga na alma e em sua sobrevivência. Ainda menos o frio, nada, sucedendo à atividade da vida, enterrando para sempre o seu manto de gelo, o espírito, a graça, a beleza, as qualidades do coração. Também não é a alma abismada nesse oceano do infinito que se chama o todo universal. É bem o ser real, individual, presente em nosso meio, sorrindo aos que lhe são caros, vendo-os, escutando-os, falando-lhes pelo pensamento. Que de mais belo, que mais verdadeiro que estas palavras? Amar é viver além da vida. Sem essa fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. O paraíso, seu inferno. Não! Digamos bem alto, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Que ideia mais justa da morte do que esta? O prodígio dessa grande partida celeste que chamam morte é que os que partem não se afastam, estão num mundo de claridade, mas assistem como testemunhas enternecidas ao nosso mundo de trevas. Então no alto, ou melhor, estão no alto e muito perto. Ó, quem quer que sejais, que vistes desaparecer na tumba um ente querido, não vos julgueis abandonados por ele. Está sempre lá. Está ao vosso lado mais do que nunca. É um erro acreditar que tudo se perde na obscuridade desta fossa aberta. Aqui tudo reaparece. O túmulo é um lugar de restituição. Aqui a alma
toma o infinito. Aqui ela readquire a sua plenitude. Não é exatamente o que ensina o Espiritismo? Mas, aos que pudessem julgar-se vítimas de uma ilusão, ele vem aliar à teoria a sanção do fato material, pela comunicação dos que partiram, como os que ficam. Que há, pois, de tão desarrazoado em crer que esses mesmos seres, que estão do nosso lado com um corpo etéreo, possam entrar em relação conosco? Que maravilha, que esperança, que consolação. Mas, ó vós céticos, que rides das nossas crenças, rides então destas palavras do poeta filósofo, cuja alta inteligência reconheceis. Direis que é um alucinado, que é louco quando crê na manifestação dos espíritos. É louco quem escreveu: tenhamos compaixão dos punidos. Ah, que somos nós mesmos, que sou eu que vos falo. Quem sois vós? Vós que me escutais? De onde viemos? É bem certo que nada fizemos antes de nascer. A terra não deixa de assemelhar-se a uma masmorra. Quem sabe se o homem não é um reincidente da justiça divina? Olhai a vida de perto. Ela é feita assim para que se sinta a punição em toda parte. Eu escrevi isso no livro Os Miseráveis. Não está aí a pré-existência da alma na reencarnação da terra? A terra, o mundo de expiação? Portanto, vós que negais o futuro, que estranha satisfação é a vossa de vos comprazerdes ao pensamento do aniquilamento do vosso ser, daquele a quem amastes? Ó, tendes razão de temer a morte, céticos, porquanto para vós é o fim de todas as vossas esperanças. Mas não é para nós, espíritas dos novos tempos, que nos curvamos diante da magnitude do Senhor, campeão do túmulo vazio, que por vontade própria desmaterializa a própria indumentária que lhe fora tão útil, com um princípio básico de não fomentar em nós a vinculação aos despojos. Porque Ele, o Senhor, é o campeão desse túmulo vazio, que nos aprisiona, que nos mantém encarcerados nesse vale escuro da nossa própria ignorância. Não. Jesus é o Senhor dos Espíritos. E por isso Ele vem nos dizer que aqueles que crerem na palavra dEle nunca verão a morte. Ele se refere novamente a esse instante de despedidas diante de um funeral. Jesus está falando que nós não vamos morrer. É óbvio que não, porque nós precisamos desse fenômeno. Nós precisamos de nos despojar do que nos aprisiona. Nós precisamos de nos vincular a novas tarefas, criar novas afinidades. Bem-aventurado aquele que deixa pelo caminho amigos, aqueles que se despedem aplaudindo e vibrando para que ele prossiga. Porque é muito triste para aquele que parte ser acusado, apedrejado, apunhalado, muitas vezes até no momento da despedida, nos funerais, ou pela falta de respeito àquele momento que é pessoal, que é familiar, mas também pelo desconhecimento, a presença dos espíritos que captam o pensamento, como foi trabalhado aqui anteriormente, no fenômeno da telepatia. Nós nos comunicamos. Então, se os espíritos voltam,
eles voltam com um objetivo precípuo de demonstrar para nós essa perpetuidade, esse projeto magnânimo de continuarmos na esteira do tempo evoluindo, seja na dimensão que fora, porque foi o próprio Senhor que definiu, e tão bem explicado por Allan Kardec no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Preparar no sentido de nos mostrar que, seguindo-o, compreendendo o que ele nos ensina, garantiremos uma estada por afinidade com ele, numa região que venha nos trazer felicitações, porque com ele, não tenhamos dúvida, que o projeto magnânimo é o projeto que alimenta a alma, pois ele chama amor, e foi o próprio Mestre quem disse: eu sou o pão da vida, aqueles que se alimentarem desse pão não mais terão fome. Ele falou para os religiosos da época: os vossos pais comeram do maná do deserto ofertado por Moisés, e todos eles morreram, porque nós não iremos nos sustentar com o que garante apenas uma permanência transitória no plano da objetividade, da intelectualidade, que sustenta as nossas personalidades nesse âmbito social, que tem prazo de validade, meus amigos. Jesus é o Senhor do túmulo, porque na verdade ele apresenta o túmulo como um grande portal, o portal da libertação. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, afirmara o Senhor, mas terão a luz da vida, porque ele é a luz da vida. Mas ele também diz para nós que nós também somos luz. Vós sois o sal da terra, mas também vós sois a luz do mundo. Ele está operacionalizando conosco de uma forma extraordinária, não numa ambiência que nós procuramos inadvertidamente por tanto tempo, céu, e se não encontrar, o inferno, ou para ajustar o purgatório. Isso caiu por terra, porque na verdade céu e inferno são regiões íntimas, são estados de alma. Estar com Jesus, vibrar com Jesus na dinâmica do bem, da justiça, do amor, da caridade, da benevolência, da paciência. Nós estamos como que ampliando as nossas possibilidades de entendimento da vida, na proporção que o nosso sentimento respalda o acesso a regiões que a ignorância humana não nos dá condição de penetrar. Porque na ambiência humana, o nosso foco é pensar em si mesmo, dentro dos planos do egoísmo, é se encastelar na vaidade, no orgulho, na presunção, no câncer que mata a humanidade, que se chama egoísmo. A vida na terra, com todos os seus apetites, com todas as influências, com todas as induções, engana aqueles que ainda necessitam dessa jurisdição de César, no Império de Roma, da materialidade, da águia que guia exército. Com Jesus o império é outro, é o império do Espírito, aonde a águia voa por sabedoria e empreende uma caçada espetacular sem erro, numa velocidade, numa dinâmica que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, com a evolução que vai como que garantindo para nós um bem-estar, uma lucidez, de nos colocar diante de corações que nos amam, mas não para admirá-los, idolatrá-los, mas corações que nos amam, que conclamam a cada um de nós para operar com eles, sendo bondosos, sendo educadores, sendo copartícipes da evolução do semelhante, educadores, pais, irmãos, cônjuges, tutelados, patrões, na sociedade que nos oferece
tantos elementos para que nós possamos descobrir a real destinação do Espírito, que é a evolução. Encontrar a morada celestial prometida por Jesus, que é a morada do coração. E é o Mestre que nos afiança, que para adentrar esses portais é imprescindível que todos nós nos curvemos diante da magnitude de Deus, que nos concebeu, que nos criou e que nos aguarda na sua misericórdia, sem violentar quem quer que seja. Jesus vem em nome de Deus, no seu sentido de aproximado de nós. Ele fala assim: vamos juntos ao Pai. E ele diz assim, e a fórmula é simples, ela não é complexa. Abra o teu coração, seja uma criança, porque é delas o reino dos céus. Para que você possa se sentir bem, ame. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Esta é a fórmula. Por que tanto discurso? Por que tanta contradição? Por que temer a morte? Os mortos muitas vezes estão muito mais vivos do que nós que estamos na terra, que caminhamos vivos, mas estamos mortos na depressão, mortos no vício, mortos no interesse mesquinho, na injustiça, na trapaça, no jeitinho, naquela sofisticação que nós adotamos para não vir ao centro espírita, para não sair de casa para fazer a campanha do quilo, para fazer uma visita no hospital, porque eu não tenho tempo, eu tenho que ficar com a família, eu tenho que assistir televisão, eu tenho que ler o livro, estou tão cansado. E aí nós vamos sofisticando, e a mãe está lá no hospital, e aí você tem a capacidade de ligar para o irmão e falar assim: hoje é seu dia, ontem fui eu. Aquela mesma mãe que te deu um dia um berço esplêndido, por mais que tenha sido um berço de lata ou de matéria rústica, foi aquela mãe que te acolheu como você um príncipe ou uma princesa dos sonhos dela. E hoje nós viramos as costas para ela, para o pai que deu a vida para colocar pão na nossa boca. Eles que colocaram para nós um castelo de esperanças, e nós que os trancafiamos, seja no asilo, ou no quartinho da empregada, ou empurramos a cada final de semana que eles vão para algum lugar, e não temos a capacidade de trocar a fralda deles, ou colocar comida na boca. Quantas vezes que eles fizeram isso por nós? Estes seres anônimos, que são missionários do Senhor, eles vêm à terra para nos mostrar no silêncio o que verdadeiramente é o amor. Porque o amor não grita, o amor não busca holofote, aplauso, reconhecimento. O amor se basta. Amor é amor. O amor sempre é esperançoso, dadivoso. O amor sempre está pronto para servir. O amor, na dinâmica operacional da caridade, sempre perdoa, é benevolente, é indulgente. O amor sempre é solidário. Ele é copartícipe do nosso processo evolutivo. Enquanto, meus amigos, nós não entendermos o que Jesus quer nos dizer, a morte ainda será para nós um túmulo inviolável. As despedidas continuarão a ser para nós motivo de desespero. Porque pensamos apenas em nós mesmos. O indivíduo está partindo e eu fico assim: mas o que será de mim agora sem você? Você não podia ter feito isto comigo. Já escutei isso tantas vezes nos velórios. Como se aquele que estivesse partindo estivesse cometendo um crime por deixar aqueles que ficaram. Amigos, até quando? Jesus nos conclama para um trabalho diferenciado, porque para amar com Ele, não podemos mais teorizar, como a gente faz na época de namorado. Eu te amo, eu também. Daqui a pouco, antes ela era uma gatinha, daqui a pouco vira uma jararaca. Ele, que era um ursinho, daqui a pouco vira um troglodita. Nós modificamos os painéis, porque os interesses modificam. E quando o nosso foco ele é desviado pelos interesses transitórios, nós nos revelamos como aqueles que não estamos ainda dispostos a penetrar no túmulo ou no portal da imortalidade e nos deparar com uma realidade.
Porque aqui nós enganamos, mas no mundo espiritual estaremos diante de um espelho que vai refletir exatamente a nossa real condição espiritual. Victor Hugo fez esse magnânimo discurso. Alguns dias depois, no centro espírita coordenado por Allan Kardec, os espíritos se manifestaram e vieram com muita emoção, através da médium senhora Costel, agradecer ao poeta e escritor. E numa comunicação que levou Allan Kardec às lágrimas, nós vamos encontrar estas seguintes palavras. As palavras do poeta correram como um sopro sonoro sobre esta assembleia. Fizeram estremecer os vossos espíritos e evocaram a minha alma, que ainda flutua incerta no éter infinito. Ó poeta bendito, tu que revelas o valor da vida, bem conheces a morte, pois não coroas com ciprestes aqueles a quem choras, mas prendes às suas frontes as frágeis violetas da esperança. Passei rápida e ligeira, apenas aflorando as comoventes alegrias da vida. Ao final do dia, fui arrebatada sobre o trêmulo raio que morria no seio das ondas. Oh, minha mãe, oh, minha irmã querida, oh, minhas amigas, grande é este poeta. Não choreis mais. Ficais atentas, minhas queridas. O murmúrio que roça os vossos ouvidos é o meu. O perfume da flor pendente é o meu suspiro. Misturo-me à grande vida para melhor penetrar o vosso amor. Somos eternos. O que não teve começo não pode acabar. E o teu gênio, ó poeta, semelhante ao rio que corre para o mar, encherá a eternidade com o poder que é a força do amor. Jesus, que é a fonte superior, incomparável do amor, antecipa esse momento que a humanidade está entrando. Quando ele disse assim no Evangelho de João: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Bem-aventurados aqueles que dos sepulcros ouvirem a voz do pastor, porque eles sairão. E os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, que significa uma nova oportunidade nessa escala infinita do bem, do progresso, dos indivíduos,
das famílias, das coletividades, das nações, da humanidade desse planeta Terra. Que o Senhor nos abençoe.